Gente, estou muito feliz, cara. Primeiro culto do ano, que bênção. Diga para o seu irmão, que bênção, cara. Que maravilhoso, mais um ano de vida para alguns que sobreviveram a um monte de caos, como eu. Gente, você acredita que quinta-feira eu tive que ir para Taubaté no bate-volta e voltei na sexta? E aí sexta-feira eu estou voltando embora umas 8h30 da noite, de carro, sozinho. Uma chuva danada ali na serra, ali a última descida aqui para chegar 1h30 daqui de Curitiba. E aí fiz uma curva ali, graças a Deus estava devagar, e aí o carro entrou numa poça de óleo. E aí saí rodando com o carro sozinho, gritando no carro, Jesus! O carro deu uns 2 cavalos de pau comigo, bateu no barranco, voltou, parou na posição de descida de novo. Eu olhei para ver se não vinha carreta. Liguei o carro, coloquei em primeira, falei, Satanás, pega eu agora. Joguei em segunda, comecei a chorar dentro do carro, cara. Liguei para Mar, parei num posto de gasolina, falei, amor, acabei de rodar. Meu Deus, ela, mas você está bem? Eu falei, estou. Ela falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou tomar um sorvetinho. Preciso tomar um sorvetinho. Já foi logo 2 sorvetinhos, tremendo, irmão. Falei, meu Deus, fui parar de chorar aqui em Curitiba, cara. E Deus me deu um livramento poderosíssimo no início desse ano já. E eu quero pregar sobre isso, porque quando você passa por uma situação dessa, irmão, você começa a se tornar a mensagem, amém? Diga para o seu irmão tudo que você passou esse ano. Diga para ele, o ano passado, esse ano ainda não, né? Diga para ele tudo que você passou no passado, irmão. É para que você se torne a mensagem. Aleluia. Estou aqui, cara, estou feliz, estou vivo. Estou vivo, cara, meu Deus. Foi forte, Foguinhos, foi forte. 8h30 da noite, sozinho, eu orando para ver se não via carreta nenhuma. Se tivesse uma carreta, era só Jesus pro Xandão. E queridos, quero continuar pregando e falando aquilo que eu comecei semana passada, sobre oração, sobre a torre de vigia. Se você perdeu a mensagem, escuta, está no Spotify, no YouTube. E eu quero começar falando disso, sobre essa intercessão. Sabe, eu e a Marcela participamos por muito tempo na Poema Taubaté, sobre esse ministério, sobre fazer parte de um grupo de pessoas que iam orar na igreja. Ali a gente viu muito milagre, viu muita coisa legal, muita coisa poderosa acontecendo. E eu quero dizer para você, eu não quero frustrar você, mas na Bíblia não existe um ministério de intercessão. A igreja, ela é a intercessão, amém? Nós temos esse ministério aqui, não tem nada contra. Nós nos reunimos às segunda-feiras, agora deu uma parada, mas nós nos reunimos, mas eu quero dizer que a Bíblia não diz a respeito de um ministério de intercessão, mas a igreja, ela é a intercessão. Você sabe que os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, como que a gente ora? Nos ensina a orar. Então em Mateus 6, Jesus ensina o Pai Nosso. Em João 17, Jesus ora por nós. E João 17, Jesus, ele faz uma oração poderosa por nós, e depois ele nos ensina a orar, e depois ele nos ensina a interceder. É isso que eu quero falar hoje. Então João 17, abra comigo aí, verso 15. João 17, verso 15. Gente, hoje é mensagem de vitória e poder, amém? Você que veio buscar um milagre hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje milagroso. Vai sair milagrento daqui, amém? Você que veio buscar uma cura em nome de Jesus, né? Vamos orar por isso hoje. A gente quer ver milagre, irmão, né? Quer ver o céu descer na terra, amém? E se Deus não vier, nós se joga no chão. Ai, Xandão, eu caio, quando Deus vem, eu caio para onde? Cai para o lado, para frente, para o ser, irmão, se joga, extravasa, libera e joga tudo para o alto. João 17, verso 15, não rogo. A galera que fica pregando uma mensagem, um evangelho escapista. Ah, eu não posso sofrer nada, eu não posso sofrer alguma coisa nenhuma. Não rogo que os tires do mundo. Jesus está orando aqui por nós. É a intercessão de Jesus. Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, Poema. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. É aqui que você se torna a mensagem, irmão. É aqui que você fala, olha, eu tenho um histórico de luta, de glória, já dizia o profeta. Dias de luta, dias de glória.
Ah, mas você já perdeu alguma coisa? Já perdi, já ganhou, já ganhei também, já chorou, já chorei, já me desesperei, Deus nunca me deu a vitória, ou Deus me deu, irmão, aqui está a chave. As pessoas crerão em Jesus pela mensagem que a gente vai pregar. Então qual é a sua mensagem? Qual é o seu testemunho? Qual é a palavra que você carrega? É o que a Bíblia está dizendo, verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus nos municiou de capacidade e inteligência, sabedoria, poder do alto, unção, nos preencheu de glória de Deus, de conhecimento de Deus, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmão, estamos amplamente municiados pela oração de Jesus, pelas palavras liberadas de Jesus. Tudo que a gente precisa para vencer nesse mundo, irmão, já está escrito. Então, por favor, querido, não ande como um pedinte espiritual na terra, ande como um filho que já recebeu a herança de Cristo Jesus, amém? Não somos mendigos espirituais, nós somos mais que vencedores. Vamos lá, alguém, ei Jesus, põe mais tecladinho, Rafa, troca essa canção, Rafa, o que é isso? Põe uma música mais animada aqui, eu estou animado. Aquela que nós gostamos, Rafa. Você sabe qual é? Eita. Querido, então olha só. Gente, eu não sei você no final do ano agora, mas a gente foi passar a virada do ano, eu me emocionei demais. Cara, eu chorei, eu pude abraçar minha esposa, minha filha, e falar, cara, obrigado por tudo. Ô gente, eu sei da onde Jesus me tirou. Eu sei da onde Jesus arrancou eu das trevas e me colocou numa maravilhosa luz. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha casa. Quantas orações foram declaradas sobre a minha vida, quantas palavras de Deus foram declaradas sobre a minha vida. Eu me lembro que depois de uma noitada, de passar uma noite usando droga, cara, eu estava no hospital no outro dia, porque meu coração estava acelerado, eu estava ansioso. De repente o médico falou assim, cara, você vai ter que dormir aqui, irmão. Eu lembro de eu entrar numa sala, colocaram um monte de aparelho em mim, e eu falava assim, Deus, não me deixa morrer aqui, lembra da oração da minha mãe. Lembra da oração lá, Deus, do R.R. Soares, porque eu fico assistindo ele de madrugada. Lembra da oração dele. Querido, você está aqui não é porque você quer, você está aqui porque foi uma liberada, uma palavra, uma sentença de vida sobre você. Você é fruto de uma oração, você é fruto de intercessão. Você não é fruto de um erro, você não é fruto de uma tentativa de aborto, irmão. Você é fruto do sonho de Deus, do coração de Deus. Você não nasceu na barriga da sua mãe, meu filho, você nasceu no coração de Deus. Você nasceu do coração de Deus e Deus resolveu abençoar a sua mãe para ter você. Então você é fruto de uma intercessão, cara. Você é fruto de uma oração. Alguém perdeu noite orando por você. Alguém perdeu os dias orando por você. Ai, Xandão, ninguém orou por mim. Você que pensa, irmão. Jesus já tinha orado por você, irmão. Você está aqui. Está feliz ainda? Só que Ezequiel 22 fala, Ezequiel 22 verso 29. É essa mesmo, Rafa. Ele sabe mesmo, cara. Miserável. Ezequiel 22, 29. Irmão, está em falta. A Bíblia está falando que está em falta intercessor. A Bíblia está falando que está em falta quem entra na brecha. Ezequiel 22, verso 29. O povo da terra pratica extorsão e comete roubo. Parece que é os dias de hoje que a Bíblia está falando. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Será que é os dias de hoje ou não? Procurei entre eles, vamos lá alguém, cara. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum só. Ô gente, Deus está falando, eu estou procurando alguém que não vai ser crítico e nem vai ficar reclamando do atual governo, mas eu estou procurando alguém que vai entrar na brecha e vai levantar altares de intercessão em favor do povo. Irmão, tem guerra que você vai vencer, não é com reclamando, é com oração e jejum. Deus está falando assim, não tem ninguém, eu estou procurando, mas não tem ninguém. Hoje em dia só vai para o Facebook, Instagram e Twitter, e agora é o X lá, né, o X. É só reclamação, mas não tem ninguém que dobra o joelho e fala, Senhor, faz algo em favor da minha terra, da minha casa. Não tem ninguém.
Ô gente, você já viu o quanto que anjo da guarda protege criança e bêbado? Irmão, você olha uns bêbados na rua, o cara está destruído, mas ele está de pé. Você fala, não é possível que está vivo. O trem atropela ele passa por cima dele, ele sobrevive, ele é o Highlander. Você vê uma criança, quando vai cair no chão, a mãe dá um grito, ela volta no ar. Você vê uma criança caindo, a mãe, Jesus, ela volta no ar. Ô gente, Deus está à procura de pessoas que estão muito a fim de orar por um novo mover, orar por uma nova transição, orar por um avivamento dentro do nosso lar primeiro. Não adianta querer que o avivamento seja no governo, o avivamento seja em ministério, se antes não tiver um avivamento dentro de mim, de você, se não tiver uma conversão genuína do meu coração e do seu coração, no íntimo do nosso ser, cara. Não adianta falar que as pessoas roubam, que os políticos roubam, que o Brasil está assim, se nós não conseguimos honrar a Deus no mínimo de coisas. Ô gente, eu estou convocando a igreja no primeiro culto do ano a trazer um alinhamento para dentro da nossa casa, dos nossos corações, das nossas vidas, para que a gente veja uma transformação poderosa. Os mais ousados em Deus nesses dias vão ver a moral, vão ver o poder de Deus agindo de forma absurda, querido. O Du fez um ofertório tão poderoso. À medida que você for ousado nas ofertas, irmão, é à medida que Deus vai ser ousado em derramar. À medida que você for ousado na entrega, é à medida que Deus vai ser ousado em fazer mais. Eu estou chamando o seu irmão, estou queimando aqui, cara. Tem alguém queimando comigo aqui. Vamos lá, cara. Então 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. O que Deus deseja para nós? Entramos na brecha. E você que perdeu o controle faz tempo, irmão, na sua casa, hoje é o dia de você tomar ele de volta. Você que perdeu o controle do seu casamento, da sua vida financeira, hoje é o dia de você tomar ele de volta. Então essa parada de botar os pés e será meu por herança, irmão, não é para você botar o pé no carro dos irmãos não e falar que é seu, porque isso é inveja. Isso é zóio gordo. Um dia eu cheguei no violão do Bruno Morado e botei o pé assim. Onde eu colocar a planta dos meus pés será meu por herança. Deus falou, invejoso. Eu falei, quem falou? Deus falou, fui eu, seu invejoso. Querido, colocar a planta do pé e tomar por herança não é você tomar dos outros, aquilo que Deus já deu por mão. Mas colocar a planta do pé e tomar por herança é você colocar o pé onde foi roubado por Satanás a sua vida, e você botar o pé lá e falar, é meu, Satanás, sai andando. Eu dou a moral para você, em até 3 você sai andando, Satanás, porque se você não sair, esse pé que eu estou colocando o pé, que eu vou dar um chute no seu nariz, e você vai sair daqui de algum jeito ou de outro. Então é tempo, irmão, de você botar o pé de novo e falar, é meu. Diabo, isso aqui é meu. Essa casa é minha, os meus filhos são meus, a minha esposa é minha, o meu marido é meu, esse é meu dia. Satanás, sai andando daqui. Esse é o convite. Então Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então aqui está falando para você parar de reclamar, irmão. Fica reclamando no YouTube, fica reclamando lá no Instagram, reclama para os irmãos, reclama para todo mundo. Já dizia Racionais MC, vai reclamar com, está escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Ô mulherado, você que fica vindo aqui na igreja para reclamar do seu marido para nós, coloca ele na mão do Deus vivo, que você vai ver o que Deus vai fazer com ele. Coloca ele na mão do Deus vivo. A Marcela faz 15 anos que eu sou casado, 15 anos ela fala, por que esse tênis está jogado na sala? Irmão, não tem conversão mais. Põe na mão do Deus vivo. Né, amor? Ontem ela chegou e falou assim, olha aqui, um tênis seu aqui, aqui está um boné que você estava usando, você vai usar? Eu falei, vou usar quando? Eu falei, amanhã de manhã. Então guarda. Eu falei, não, mas eu já deixo aqui para agora que eu passar, eu já pego e já uso. Olha uma camisa sua pendurada aqui. Eu falei, amor, aprenda uma coisa. Quando alguém entrar aqui e ver o meu tênis aqui, a camisa lá e outra coisa lá, eles vão pensar, tem um homem que mora aqui dentro. Amém, meus irmãos? Amém, legendários! Verso 2. Mulherada, fica esperto que eu estou hoje bichão, hein? Verso 2. Orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Irmão, sabe aquele político que você não gosta? É esse mesmo que você acabou de pensar. É esse aí que você está pensando agora.
Sabe esse que você não gosta? Sabe aquele que foi preso ontem? Sabe o seu vizinho que você não gosta? Seu chefe que você quer matar? Sabe o irmão da igreja, você tem inveja deles, quer matar o irmão, você está com ciúmes do irmão? Sabe? Sabe aqueles irmãos que você fica postando vídeo contra, falando o governo? Você acha que você postando vídeo, o governo vai mudar por causa de você? Você acha que você indo reclamar para as pessoas do governo, dos irmãos, você acha que ele vai mudar por causa de você? Orem para que todos, por aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe todo mundo que eu falei aqui, que você pensou, todo mundo mal? Deus deseja que eles sejam salvos. Vamos lá, alguém. Mas a igreja evangélica quer condenar os caras antes da hora. Não fomos chamados para ser juízes, fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, reconciliadores do homem em Deus. Então a nossa oração, querida, para aquele homem que foi preso ontem, para que Deus abra os olhos dele, e antes da condenação ele possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe o político que você não gosta? A oração é para que Deus abra os olhos deles, assim como abriu meus olhos, abriu os seus olhos, abriu os olhos daqueles homens de Emaús através da mesa. A nossa oração, súplica e intercessão é para que esses homens maus tenham uma conversão genuína e verdadeira, e os seus olhos sejam abertos e as suas línguas possam proclamar que aquele que o salvou, aqueles que o curou, restaurou, é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja verdadeira, irmão. A igreja que está para condenar, irmão, é a Carnificina Church. Nós não somos essa igreja. Está feliz ainda? Diga para o irmão, aí lascou agora. Olha o que Tiago 3, verso 9. Com a língua bendizamos ao Senhor Pai. Está todo mundo aqui hoje. Bondade, graça, justiça. Aí amanhã você vê uma notícia, você começa a amaldiçoar os caras. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Todas as vezes que eu e você amaldiçoamos alguém, usamos a nossa língua para amaldiçoar alguém, nós estamos amaldiçoando um homem ou uma mulher que foi feita à semelhança de Deus. Já parou para pensar o tamanho do B.O. que nós estamos arrumando? Amaldiçoando aquilo que Deus criou. Verso 10 de Tiago 3, verso 9. Da mesma forma, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então diga para o seu irmão, tira essa linguagem carnal e se torna tem uma linguagem profética, de um intercessor que entra na brecha, que está posicionado dia e noite. Fala, Senhor, que eu estou te escutando. Diga para o seu irmão, eu sou esse intercessor, eu vou ser essa pessoa. 1 Timóteo 2,8, quero pois que os homens do lar, parem de ficar choramingando, mimizinho, irmão. Toma de volta o governo, o acesso que Deus te deu. Quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Irmão, para de xingar os outros na internet, começa a levantar o altar e ora. Para de entrar em discussão de política, do que está acontecendo, o que você pensa, o que você acha. Nós perdemos muito tempo nesses dias como igreja, reclamando e jogando discussão fora, ao invés de buscar o que é mais importante, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mãos santas, levantando mãos santas. Irmão, sabe o que é isso aqui? Não é orar querendo algo em troca. Eu vou na sua empresa orar lá, mas fala o seguinte, manda uma oferta para não comprar um telão novo. Ah, você quer oração, sua família está ruim, deixa eu ir lá então, eu vou lá, e depois eu passo o pix para você, faço uma oração. Não é moeda de troca, irmão. Eu não consigo entender quando você vai no aniversário de alguém, os caras chamam o pastor para orar para o seu filho. Irmão, ora você. Nenhum pastor tem muita mais autoridade do que um pai e uma mãe, irmão. Foi Deus que deu o filho para você, quem tem autoridade é você, ora você. Chama nós só para comer o bolo. Ora você. Levanta mãos santas da sua casa. Intercede e ora.
chama sua esposa no peito aqui e fala: deixa comigo, filha, deixa comigo que o Rambo está aqui, Jedi, vamos orar. Vou fazer uma visita para você, irmão, mas o que você pode me oferecer? É engraçado, tem umas ideias que Jesus é o caminho e o pastor é o pedágio. Deus não te fez dependente de homens, mas dependente dele. Êxodo 32, irmão, fala de Moisés intercedendo pelo povo. Êxodo capítulo 32, verso 30. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo pecou, o povo desviou, o povo estava zoado. Moisés falou: vou lá no pray house, vou trocar uma ideia com Deus, para Deus não destruir vocês, deixa comigo. Aí Moisés vai lá. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, olha Moisés falando para Deus, cara, alguém já pregou para Deus aqui, irmão? Eu prego toda semana. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Ô gente, Moisés entra na presença de Deus, fala assim: Deus, os caras cometeram pecado, só que é o seguinte, perdoa eles, senão você pode tirar o meu nome do negócio aí. Aí tem uns irmãos que oram para Deus, falam assim: Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Não, irmão, já está escrito, o nosso problema é ficar lá para Deus não tirar. Já está escrito no livro da vida. Antes de você pensar em existir, irmão, Deus já escreveu a seu respeito, já está escrito. Mas a oração é para a gente permanecer, para Deus não riscar. Agora Moisés foi tão ousado que ele disse assim: Senhor, perdoa os caras, perdoa, ou senão você pode arrancar meu nome do livro. Tem moral, irmão, de subir aqui e falar: Deus, se você não perdoar o povo da igreja, eu vou sair fora daqui, o Senhor pode riscar meu nome. Gente, isso é entrar na brecha. Isso é falar: Deus, faz em mim primeiro, depois no irmão. Eu acredito que nesse tempo, cara, tem muita gente que não foi destruída por Deus por causa de uma oração de alguém, inclusive a mim. Se tem um pecador nessa igreja aqui, eu sou o pior, já dizia o apóstolo Paulo. Eu acredito que Deus não fulmina a gente muitas vezes, não acaba com a gente muitas vezes, não acaba com alguns ministérios, porque tem alguém intercedendo e dizendo: Deus, não destrói, o Senhor vai fazer uma coisa nova aqui. Deus, não arrebenta esse ministério, não arrebenta essa igreja, não arrebenta esse pastor, porque o Senhor vai fazer uma coisa nova que eu acredito. Eu acredito que nesse exato momento tem pessoas, querido, joelho no chão, jejuando para a vida de alguém, por um pastor, por uma liderança que está caída, por uma família que está caída, por filhos que estão caídos, para que Deus restaure todas as coisas. Então, de verdade, irmão, não quero ir embora do Brasil, eu quero fazer parte do que Deus vai fazer aqui, porque eu creio e eu verei a glória de Deus, amém? Bata no seu peito e diga assim: ó, eu creio e eu verei a glória de Deus na minha casa, eu creio e eu verei a glória de Deus na minha família, na minha saúde, eu creio. Então em Gênesis 18 diz que a intercessão ela pode poupar vidas. Gênesis 18 verso 20, depois a gente lê que é muito extenso, do 20 até o 33. Mas aqui Deus está falando para Abraão: Abraão, estou ouvindo umas coisas erradas aí da Sodoma e Gomorra. Eu vou descer para ver se é verdade o que os caras estão fazendo, porque eu vou destruir o povo. Aí Abraão fala assim: ó Deus, e se tiver 50 justos lá? Se tiver um povo da hora lá? Eles são estranhos, Deus, mas destrói não. Deus falou: se tiver, eu não destruo. Deus, mas se tiver 45? Ele começa, 40. Irmão, Abraão é tão ligeiro que ele está ganhando tempo. Ele começa a ser tão íntimo de Deus, que Deus começa a deixar ser enganado, acho que por ele. Ele começa: Deus, mas peraí, só mais uma vez, desculpa perguntar, mas se tiver 35? Não vou destruir, Abraão. Ah, tá bom, legal, Deus. Ô Deus, mas já que o Senhor deixou dar uma entradinha um pouquinho mais dentro do Senhor, e se tiver 20? Não vou destruir, Abraão. Irmão, você já viu mãe de traficante? Como que funciona? Eu não sei se você já conheceu alguma mãe de algum traficante, mas você vai conversar com ela, fala: tia, a senhora está bem? Estou bem. E o seu filho como é que está? Está no tráfico ainda? Está. Mas eu estou orando, sabe, Xandão? É um homem de Deus. Eu falo: mas como? Não, ele é traficante, mas ele é um homem de Deus.
Ô gente, mãe é esquisito o negócio, né, cara? Aí você fala assim, não, mas peraí, ele está preso, mas ele é um homem de Deus, ele vai sair de lá, não, vai ser pastor. Eu falo, meu Deus, cara. Ô gente, eu estive numa das maiores favelas do Rio de Janeiro, conheci alguns homens lá que vivem numa vida dessa, aliás, vários. E eu estava conversando com um desses homens, e de repente ele falou assim, Xandão, eu estou ouvindo o Evangelho, eu sou dono de várias coisas aqui, eu estou ouvindo o Evangelho está entrando em mim, eu não consigo sair daqui ainda, de onde eu estou, mas eu sei que Deus já me deu um sonho esses dias, Xandão. Eu falei, é mesmo? Qual que foi o sonho? Ele falou, eu sonhei que tinha um trono muito alto, e uma pessoa sentada, e eu só enxergava as pernas, e de um lado, era um buraco, e tinha muita gente lá dentro sofrendo e pegava fogo. Do outro lado, as pessoas que iam passando, elas passavam por esse homem, e esse homem colocava a mão, e elas, igual um flash de luz, elas faziam assim, ó, e elas entravam. E eu estava ali olhando aquilo ali, e de repente chegou a minha vez de ir. Então eu vou e eu caio nesse buraco, onde estava tudo queimando, tudo pegando fogo, e as pessoas estavam sofrendo. De repente eu estou ali, e eu conseguia ver as pessoas entrando do outro lado. E quando eu olho, eu vejo a minha mãe, cara. A minha mãe toda velhinha, cheia de machucados, sofreu comigo, até hoje sofre. E Xandão, ela ora por mim todos os dias, ela é da Assembleia. E quando ela foi passar para aquele lado, eu falei, mãe, eu estou aqui. Quando ela foi passar para o lado, que ia jogar ela para a eternidade, aquela mão colocou a mão dela, segurou ela e falou, espera. Foi naquele buraco, me pegou, me tirou de lá e colocou junto com a minha mãe, e nós dois entramos. Xandão, a minha mãe está orando por mim, eu vou sair dessa. Eu conheci um outro jovem lá, cara, que os pais são crentes, 35 anos no tráfico, foi participar de um assalto, pulou dentro do estacionamento, o BOP entrou, deram um tiro na perna dele, o fuzil estourou a perna dele, então ele cai e vai para debaixo de uma Kombi, os caras pegam, acham ele, puxa ele, e aí ele olha para aqueles caras, os caras engatilham a arma e falam, aí ladrão, seu dia chegou. Então ele fecha os olhos e fala, Deus, o Senhor falou que eu vou ser pastor um dia, me livra dessa. Os caras engatilham a arma para matar ele, cara. Entra um outro tenente e fala assim, parou. Aí ladrão, hoje vai ser seu dia não, Jesus tem uma coisa com você. Esse policial pega esse jovem, leva para o hospital, cuida dele, e todo dia faz lá um momento de oração com ele, todos os dias leva a Bíblia, lê a Bíblia e ora por ele. Querido, a intercessão, cara, a Deus pode livrar muita gente da morte nesse ano. A intercessão pode livrar muita gente do crack esse ano. A intercessão e oração pode livrar muita gente do caos esse ano. Querido, nós não vamos vencer a batalha, cara, xingando, falando mal e postando coisa na internet. Nós vamos vencer a batalha orando, dobrando o nosso joelho e com a nossa língua sendo profética, bendizemos ao Senhor coisas boas sobre as pessoas. Então eu acredito, cara, que Deus está à procura, gente, de pessoas inconformadas com a situação atual. Inconformadas. Querido, quem anda perto de mim sabe, eu sou muito grato por tudo, mas eu sou inconformado com tudo também. Tem algo a mais para a gente viver, cara, tem coisas mais altas para a gente viver. Não é possível viver numa vida rasa com o Senhor, sendo que Ele é profundo demais, cara. Tem muita coisa poderosa para a gente viver. Então, irmão, reage, cara. Todos os avivamentos que vieram de pessoas que oraram, irmão, eram pessoas que não estavam curtindo a situação atual que estavam vivendo. Eu não sei se você está feliz com o Brasil, eu não estou, irmão. Então por isso eu preciso intervir de alguma forma. Como? Clamando a Deus para Deus fazer algo. Nós precisamos entrar nessa treta, cara. Então você tem que reagir, irmão. Reage, diga para o seu irmão, reaja. Reaja, meu filho, vamos para lá. Diga para ele, acorda, Pedrinho. Sabe, será que Deus parou de fazer algumas coisas? Ou a gente parou de crer? Será que Deus parou de curar? Ou a gente parou de orar? Será que Deus parou de fazer milagre? Ou a gente parou de crer no milagre?
Ô gente, teve uma época aqui na Poema aqui, tinha uma menina com infecção urinária. Um dia ela chegou no culto e pediu oração. A gente colocou óleo sobre a cabeça dela e orou. Enquanto a gente orava, ela sentia das entranhas dela um fogo de Deus percorrendo por dentro dela, e ela sendo curada instantaneamente. Tem uma esposa de um amigo nosso que tinha N nódulos no seio, não podia colocar a mão para fazer exame. Um dia ela veio à frente da igreja com o marido dela, todo mundo orou por ela. Ela foi no médico fazer exame, cadê os nódulos? Tinham sumido. Nós temos uma criança aqui, o filho do Gui e da Stephanie. O molequinho, o piazinho pequeno, irmão, tinha um buraco no coração. Nós colocamos a mão, oramos, intercedemos, levantamos clamor sobre o menino, quando ele foi fazer o raio-x, porque tinha que abrir o peito para fazer a cirurgia. Quando os médicos foram fazer o raio-x, o buraco tinha fechado. Aí Divânia, que congrega aqui com a gente esses dias, chegou em casa mancando, com dor no pé há dias, e ela entrou dentro de casa, cara, começamos a ouvir um louvor lá, Deus curou o pé dela, sem a gente colocar a mão. Agora a gente está falando mal do óleo ungido, irmão. A gente está tratando como profano aquilo que é sagrado na Bíblia. Por que a gente não chama as pessoas aqui na frente com óleo e unge elas com óleo e ora? Porque está na Bíblia. Mas por que a gente não faz, cara? Por que a gente não faz apelo para as pessoas entregar a vida para Jesus? Será que a gente tem medo de ninguém erguer a mão, de ninguém vir aqui à frente? Estamos trabalhando por resultado. Queremos ver resultado. Vamos contabilizar quantas pessoas entregaram a vida para Jesus. Vamos contabilizar na nossa igreja quantas pessoas foram curadas. Não, irmão, não é resultado, é fruto. Não busque resultado na sua vida, busque pelo fruto. Pois o fruto sempre expressa a glória de Deus, sempre vai apontar para Jesus. Será que Deus parou de fazer ou a gente parou de crer, querido? Eu acredito que não, mas a igreja precisa despertada. Estamos embriagados nesses dias de conferência em conferência, de evento em evento, de curtição em curtição, e estamos perdendo o que é de mais importante: a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a restauração de Deus, a reconciliação de Deus. Vamos lá, igreja, eu estou chacoalhando você para que você não se distraia, para que você mantenha o foco, para que você mantenha marchando de glória em glória, com lágrimas nos olhos, com o coração queimando ao Senhor. Eu estou chacoalhando o Senhor, irmão. O óleo é bíblico, cara. O óleo é bíblico, irmão. Por que a gente não usa o óleo? Ai, mas a Poema, não, irmão, não tem Poema, irmão. É porque está escrito que a gente faz. Não tem pastor, irmão. É porque está escrito que a gente faz. Compra óleo ungido aí, Poema. Aliás, já encomenda um caminhão pipa, que não é jogar óleo nos vizinhos e todo mundo aqui agora. Querido, a igreja é a voz profética que Deus levantou para trazer o que? Governo e alinhamento do céu para a terra. Então diga para o seu irmão com muito carinho: nós não somos um eco, nós somos uma voz profética, somos uma voz de governo. Quem faz eco é papagaio, irmão, a gente não é. Então Mateus capítulo 6, verso 9: venha o teu reino. Aqui é a oração, irmão, fervorosa, essa aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração não é para Deus fazer, para o céu fazer a minha vontade, a sua. Não é. A oração é para que a gente atraia o céu na terra. Então no céu não tem câncer. Se a gente atrai o céu na terra, o câncer tem que ir embora. No céu não tem depressão. Se a gente ora para que o céu toque a terra, a depressão tem que ir embora. Então o papel do intercessor, irmão, é ficar na brecha entre o céu e a terra, clamando: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que sejamos homens de Deus, conforme foi estabelecido no céu. Que você possa ser mulher de Deus, conforme Deus estabeleceu no céu. A minha casa possa ser governada conforme Deus estabeleceu no céu. Então o céu é um modelo de governo. E se a gente está saindo fora do modelo de governo, irmão, estamos em pecado. Porque pecado é errar o alvo, e o alvo é o céu, irmão. Então nós temos que fazer o que está lá. E o que está lá está escrito para nós, foi deixado para nós aqui. Então por que a gente tem que ter poder dentro da igreja? Porque a falta de poder dentro da igreja, queridos, vai fazer que um monte de gente faça pirofagia gospel no nosso meio. Mandiga gospel, falsas curas, falsos milagres, falsos profetas, falsos pastores, falso ensino, falsos líderes, falsa tudo, é tudo falso, fake news. E tem uns irmãos que é fake que dói. Pegou essa piada? Essa foi a maior revelação. Fake dói.
Tem uns irmãozinhos aqui, engraçado, ele chega, pastor, esse ano eu caso. Eu fico, mas putz, irmão, mas você tá fake, dói. É o fake que dói, entendeu? Então a gente precisa, irmão, desse poder na igreja. É desse governo que a gente precisa, desse poder que desce do céu, para que a gente restaure todas as coisas, para que a gente atue em todas as esferas da sociedade com o poder do alto. Aí tem uns irmãos que falam assim para mim, ai pastor, já que o poder é meu, então eu vou chegar em casa hoje, vou dar uma lapada no meu marido, vou falar para ele, vai para a igreja, rapaz. Tem as irmãs que falam assim, hoje eu vou pegar meu marido lá, vai apanhar, meus filhos vai apanhar, porque o governo é meu. Não, Capitão Nascimento Church, não é isso. Não é isso. Não é esse tipo de governo que você bate, que você agride, que você fala. Porque a sua luta e a minha luta, irmão, não é com o seu marido. A minha luta e a sua luta não é com o chefe, não é com o pastor, não é com o irmão do lado, não é com o governo, não é com as pessoas. A nossa luta, irmão, é com o diabo. Não é com os homens. Olha isso aqui, Efésios capítulo 6, verso 12. Olha que texto lindo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. A minha versão diz pessoas. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ô, gente, lembra do Marco Feliciano? Você já escutou aquela mensagem dele, destronando Satanás? Irmão, não, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ali o Marco Feliciano, ele começa já orando em língua, e ele fala assim, aonde tiver um crente, que está com defeito de fabricação, vocês lembram disso, gente? Nós tinha que voltar isso nos púlpitos, cara, é muito forte. Onde tiver um crente com defeito de fabricação, renova agora, renova. Nossa, cara. Depois ele falava assim, aonde tem um demônio alojado num raio de 5 quilômetros. Meu Deus, cara, é muita fé, mano. Eu sei que tem uns irmãos aqui que já imitou ele, eu sei. Arilson, especialidade do Arilson. Querido, e o Marco Feliciano falava assim, Satanás, sai da frente, porque nós estamos em guerra. Querido, isso se diz a respeito desse verso aqui. A nossa briga não é com pessoas, mas contra os poderes e autoridades, ou seja, realmente estamos em guerra. Então, igreja, não perca Jesus de vista, porque quando nós estamos em guerra, irmão, a gente guerreia, mas quando está na fartura, irmão, a gente celebra. Então eu acredito que o tempo é de guerra, mas vai vir um desfrute também. Não abaixa a guarda, irmão, fique esperto. Não abaixa a guarda na sua casa, não abaixa a guarda na igreja, não abaixa a guarda em lugar nenhum, irmão, porque o tempo é de guerra. Quanto mais perto de Jesus nós vamos ficando, irmão, mais difícil vai ficando para nós. Quanto mais próximo da volta de Cristo nós vamos ficando, mais estreito o caminho vai ficando também. Porque as tentações para tirar eu e você da presença de Deus, irmão, vai aumentando o número disso também. Já teve irmão que já passou a virada do ano triste. Nós pregamos semana passada, no ano passado a gente pregou a última mensagem falando disso. Virou o ano, o cara já passou triste, desanimado. E eu não estou culpando ninguém não, irmão, eu só estou falando para a gente ficar esperto, porque o negócio é feio. Então é a gente ficar como sentinela na torre de vigia, porque a nossa guerra não tem a ver com sistemas, tem a ver com o diabo, é o diabo, a treta é com ele, irmão. Então Mateus 11, verso 12, dá uma chave para nós. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam dessa força se apoderam dele. Então tomar o reino de Deus à força, irmão, primeiro é vencer a preguiça. Tomar o reino de Deus à força, primeiro é vencer o Netflix, é vencer o Instagram, é vencer o Facebook. Ô gente, eu estou num tempo que vocês não estão entendendo. Eu vou numas comunhão, vou embora mais cedo, às vezes nem vou. Venho aqui na igreja, fico sozinho aqui orando, não estou nem aí, irmão, é um tempo disso. Até março eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho uma viagem para fazer, talvez em fevereiro, para Taubaté, não posso sair daqui, eu estou aqui. Eu estou como sentinela, posicionado onde Deus quer nesse exato momento, pela minha casa, por você, por mim, por todo mundo. Só que essa treta, irmão, não é só minha, essa responsabilidade não é só minha, é sua também. É sua, irmão, não é minha também não. Então a gente precisa vencer essas coisas.
Tem que vencer a preguiça, tem que vencer a malandragem, tem que vencer o cansaço. Tem que estar posicionado. Então Deus nos livrará pelo fato de permanecermos nos seus decretos. Gente, eu vou repetir, Deus vai nos dar vitória para todo aquele que permanecer diante dos seus decretos. Todo aquele. Duas coisas nesses dias. Lembra aqueles 3 irmãos lá, os 3 irmãos nossos, Mesaque, Sadraque e Abidnego? Por que eles foram parar na fornalha? A fornalha estava tão quente, irmão, o rei lá mandou ligar 7 vezes mais. A história diz que quando os homens, soldados, foram levar eles para a fornalha, eles morreram só de chegar perto do fogo. Por que eles foram lá? Porque não se dobraram. Então não vai se dobrar aos deuses? Não, então vai para a fornalha. De repente chega o rei lá e fala: oh, estou com dó dos meninos lá, será que está acontecendo? Vou lá dar uma olhada. A Bíblia diz, irmão, que quando eles olham, estavam os 3 e tinha o 4º homem. Tinha o 4º homem lá dentro. E quando o rei manda ele sair, ele sai, a Bíblia diz que não tinha um fio de cabelo, não tinha roupa, não tinha nada queimado, não tinha nem cheiro de queimado. Querido, não se dobre ao jeitinho brasileiro, não se dobre aos esqueminhas, não se dobre aos manjares desse sistema caído, babilônico e mundano, mas permaneça na aliança e nos decretos do Senhor. Ainda que você esteja na fornalha queimando 7 vezes mais, o 4º homem vai estar lá dentro, cara. Nesse ano de 2026, fiquem posicionados diante do decreto do Senhor. Não negocia a sua palavra, não negocia a unção, não negocia nada e permanece, porque o dia que o bicho pegar, o Senhor estará com a gente para dar livramento. Um dia Daniel está lá, coitado dos caras, perseguido mais que o time do Paraná aqui, irmão. Está lá, Danielzinho de boa. Daniel, come o manjar aí. Não quero, estou de boa. Estou de dieta, acabei de tomar um monjaro. Estou tomando monjaro, estou de boa. Pô, ô rei, monjarinho filé, irmão, tá louco? Já foi 4 quilinhos na semana, você é doido? Vou comer Big Mac, sai fora. Não quer mesmo? Não. Então os caras falam, ô rei, mas o cara falou que o cara está desconsiderando o Senhor aí, prende o cara. Joga na cova dos leões. Ô gente, joga Daniel na cova dos leões. Daniel está lá, parece os leões, vira poodle, os leãozinhos. O rei fica incomodado, porque gostava de Daniel. Então chega lá, vai procurar no outro dia Daniel, para ver como é que Daniel está. Então o rei chega e fala: Daniel. Sabe o que Daniel responde lá de dentro? Salve! Salve, rei! Deus abençoe o rei. O rei fala: meu Deus, tira ele daqui. E Deus, e o rei ainda dá uma ordem: ninguém vai adorar outro Deus aqui, a não ser o Deus de Daniel. Ainda pega os inimigos, joga os caras na cova do leão, e a hora que eles caem na cova do leão, eles são comidos imediatamente pelos leões. Ô irmão, rejeita os manjares, viu a piazada mais nova? Cuidado, você que está aí na prova e não consegue um namoradinho, uma namoradinha, fique tranquilo que vai vir uma bem bonita para você em 2026. Mas se vier de salto alto, rodando o cabelo, cuidado que pode ser pombagira. Fique esperto com os manjares. Fique esperto com os esqueminha. Vai ter um negocinho aqui de 15%, 10%. Coloca o dinheiro aqui. Coloca o dinheiro do pastor aqui. Coloca o dinheiro da igreja aqui. Coloca o dinheiro dos irmãos da empresa. Coloca aqui, não dá nada. Irmão, vai vir manjar lindo. Vai vir propostas maravilhosas que você vai olhar e vai falar: meu Deus, em toda a minha vida nunca tive uma proposta dessa. Vai aparecer nesse ano, irmão, vai bater na sua porta. E cuidado com esses manjares, ele pode arrancar você da presença de Deus. Deixa o povo querer falar mal de você, irmão. Deixa o povo querer falar que você não se contamina. É isso aí mesmo, a gente não se contamina. Mas fica tranquilo, cara, que o leão da tribo de Judá vai calar a boca do diabo, irmão. O leão da tribo de Judá vai calar a boca de Satanás. Daniel capítulo 10, verso 11. E aonde a gente precisa vencer então, Xandão? Aqui na terra? Não, começa no céu.
A nossa vitória é celestial primeiro. Primeiro a gente vence no céu, depois reflete na terra. Daniel 10, verso 11, e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção, tira o nome de Daniel, coloca o seu nome aqui, eu sei que está orando por uma bênção, ela não chegou até agora. E ele disse: Shanigedes, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Shanigedes. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então, pera aí, irmão, tem coisa que está travada aqui, que não é o governo que travou, é o diabo. A nossa treta é celestial, e se a gente aprender a vencer guerras espirituais, vamos aprender a guerrear aqui embaixo. Primeiro você vence aqui, irmão, para depois guerrear aqui embaixo, e vencer aqui embaixo. Então coloque a mão no seu coração e feche seus olhos por alguns segundos. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, que o Senhor mande anjos poderosos em nosso favor nessa manhã. Pai, tudo que está preso nas regiões celestiais, tudo que o Senhor já nos depositou sobre nós, mas está preso nas regiões celestiais e espirituais, Senhor, manda anjos de guerra nessa manhã, para libertar essa bênção, para libertar esse presente, para libertar essa cura, para libertar essa transformação, para libertar, Senhor Jesus, esse caos que está preso há muitos anos. Alguns estão orando, mas Satanás tem segurado essa bênção, para desfalecer a nossa fé, para nos desanimar. Mas Senhor, nessa manhã, no seu nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa enviar anjos de guerra, para guerrear e nos dar a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Então a proposta para o seu irmão é: suba aqui. Eu tive esse spark ontem conversando com um amigo meu. O anjo disse para João, para o apóstolo João: suba aqui. O anjo está dizendo o seguinte: ó João, sai do raso, do lugar de mediocridade, sai do raso, do lugar que você fica aí no lenga-lenga, e sobe para um lugar mais alto, porque as coisas que eu vou mostrar para vocês vai ter que anotar para você não esquecer. Depois o apóstolo Paulo diz que subiu ao terceiro céu, e ele viu coisas tão incríveis que não era capaz de revelar, porque se ele revelasse, o povo é capaz que não ia acreditar. Querido, é a gente sair do lugar de mediocridade e subir para um lugar tão alto em Deus, que a gente, quando voltar, não saber explicar para as pessoas o que Deus fez por nós. Querido, era para o meu carro estar moído, era para eu estar dilacerado, mas eu não sei explicar para você, só ralou o meu para-choque. Querido, Deus vai prosperar tanto a sua vida financeiramente, que você vai voltar e vai falar para a igreja: eu não sei o que aconteceu. Eu fui para um lugar tão alto em Deus, e tão profundo em Deus, que Deus falou tanta coisa para eu fazer, eu fiz, anotei e fiz. E eu não sei explicar para você por que Deus está me prosperando. Eu não sei explicar para você por que Deus está fazendo isso na minha empresa. Eu não sei explicar o que Deus está fazendo isso no meu ministério. Querido, mas a gente precisa sair do lugar raso, de mediocridade, e ir para o lugar mais alto, o lugar mais profundo em Deus. Você que gosta de mergulho, gosta de se aprofundar em mergulho, eu sou especialista em mergulho. Só pulo de bomba. Sabe o que é pular de bomba, irmão? Você vem correndo e pula assim. É uma dinamite, que lá não é a bomba, olha o tamanho do homem. Querido, quando você está no raso, você vê algumas coisinhas esquisitas, mas quando você aprofunda, irmão, você vê um oceano maravilhoso. Assim é com o Senhor, cara. Quanto mais fundo com Ele, mais coisa incrível a gente vai descobrir. Mais coisa incrível. Então a gente precisa subir mais alto. Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu vejo um monte de pastor falando assim: o amor de muitos vai se esfriar, mas não de todos, aleluia. Irmão, você já parou para pensar? Não é de todos, mas muitos vão se esfriar. E você não fica triste com isso? Eu fico. Então a minha mensagem nessa manhã é para chacoalhar você, para você não esfriar, irmão, para você continuar caminhando. Eu não quero que você faça parte dos muitos.
Eu quero que você faça parte de todos que não se esfriaram, de todos que perseveraram, de todos que não desanimaram. É por isso que nós estamos chacoalhando o bambu aqui hoje, irmão, para você ficar esperto e continuar caminhando. Então a denúncia hoje de muitas pessoas desanimadas, feridas, sem fé, é pela falta do sacerdócio. A falta do sacerdócio é o quê? A falta de intimidade, é falta de oração, é falta de você ouvir um louvor. E é engraçado, os irmãos vêm conversar com a gente: ai pastor, estou desanimado, dá uma palavra para mim, o que eu faço? A gente fala: irmão, vai orar. Irmão, você quer ver o irmão bravo, vai falar para ele: vai orar. Não, porque da onde eu vim, pastor, o pastor falava para mim o que eu tinha que fazer, o pastor falava para mim para onde eu tinha que ir, quem eu era em Deus, e agora vocês não falam? Não, vai orar, irmão. Não tem Moisés aqui, o véu foi rasgado. Agora, se tem pastor querendo costurar o véu, o problema é deles. Aqui, irmão, a gente encaminha todo mundo, vai orar, vai ter tempo com Deus, vai ouvir as escrituras, porque o mesmo Deus que eu escuto no secreto, você também pode escutar. O mesmo Deus que tem falado comigo no secreto, é o mesmo Deus que pode falar com você também. Vamos lá. Não é uma igreja de Moisés, é uma igreja de reino de Deus, onde tem filhos espirituais, que avançam de fé em fé, e glória em glória, e vão diante do trono de Deus, buscar revelação e informação. Aleluia. Cara, nunca se viu um tempo de as pessoas trocar de religião. O cara se frustra com Deus, se frustra com o pastor, se frustra com os irmãos e troca de Deus, troca de igreja, troca de sexo, troca de casamento, troca de esposa, troca de marido. Gente, é uma loucura. As pessoas se frustram na igreja, culpa a igreja, culpa a Deus, culpa os irmãos da igreja. Ô, gente, uma vez eu estava em Taubaté com um amigo meu, Mike Tyson. O nome dele é esse mesmo, Mike Tyson. Aí a gente estava passando, tinha um irmão de uma outra religião lá, entregando os panfletos. Ó, o Mike Tyson, cara, cheio do primeiro amor, parou diante do cara, ficou olhando pro cara assim, e eu fui embora conversando. Daqui a pouco eu falei: ô Mike, ó, o Mike Tyson está na frente lá era um Hare Krishna, acho. O Mike Tyson parado assim, daí eu voltei: ô Mike, vamos embora. O cara deu um panfletinho para ele, ele pegou dele e falou assim pro cara: você conhece Jesus? Daí o cara falou assim: conheço. Daí o Mike Tyson falou assim: não conhece. O cara falou: conheço, mais do que você. Eu falei: ih, Mike Tyson, vai apanhar, mano. É o Holyfield esse aí, o irmão Holyfield, vamos embora. O Mike Tyson falou assim: você conhece o poder de Deus? O cara falou: conheço. Ele falou: não conhece. O cara falou: conheço. O Mike Tyson falou assim: não conhece, você vai conhecer agora, pega na minha mão. Eu falei: meu Deus do céu, que fé que é essa, irmão? O cara falou assim: eu conheço, mas eu não sou mais crente, agora eu sou Hare Krishna. Fiquei frustrado com Deus e agora eu troquei de religião. Irmão, você vai frustrando, você troca de religião, você troca de tudo, porque verdadeiramente não conhecemos o poder de Deus, não conhecemos o Senhor, e jogamos as nossas frustrações, a responsabilidade de Deus. Agora olha isso aqui, Gênesis 16, 13, Deus vê você. Salmo 139, Deus te conhece. Isaías 41, 10, Deus está com você. 1 João 5, 14, Deus te ouve. Romanos 8, 31, Deus é por você. 1 Pedro 5, 7, Deus se importa com você. Romanos 5, 8, Deus te ama. Irmão, se você não consegue viver com Deus assim, irmão, não sei, você tem que fazer outra coisa mesmo. Se você não consegue conviver com Deus que é desse jeito aqui, irmão, não tem o que fazer. Então, querido, se alguém aqui está frio, se alguém está desanimadinho, desculpa eu ser franco com você, meu irmão, mas a responsabilidade é sua de colocar a lenha nova nesse altar e voltar a queimar. A sua chance nessa manhã é hoje. Levíticos capítulo 6, jogue a lenha fora, joga a cinza fora e coloque lenha nova. O nosso papel nessa manhã não é produzir fogo, é colocar lenha, e se eu e você colocar lenha, o fogo certamente virá sobre nós. Então é lenha que tem que colocar. A igreja não precisa de fogo, a igreja precisa de lenha, porque se tem lenha, Deus envia o fogo, é assim que funciona. Então se você não está queimando tanto, irmão, põe lenha. Põe lenha, e Deus vai te deixar queimando. Lucas 1, verso 8. E tudo isso pode ser roubado de nós. A dúvida pode roubar a gente. Lucas 1, verso 8. Certa vez, estando no serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso.
Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, terá um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pula para o verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ô gente, a dúvida é a maior inimiga da atuação do poder de Deus. Você vai ter um filho, é mesmo? Eu sou velho, não dá mais para mim. Você vai ter um ministério. Não, Deus, mas peraí, eu já saí do outro lugar com o ministério, não foi bom, não foi legal, agora eu estou aqui na Poema. Então o meu ministério já era. Diga para o seu irmão, quem falou? Agora, tudo arruinou na minha vida. Eu não tenho mais capacidade, não tenho mais força, não tenho mais nada. Querido, alguns de nós estão como Zacarias aqui nessa manhã. Estão incrédulos, duvidosos do poder de Deus. Alguns de nós andou tanto no poder de Deus há anos atrás, mas aconteceu alguma coisa que paralisou você. E agora você não consegue mais crer no poder de Deus. Sabe o que isso é dúvida? E dúvida gera distração, e distração gera em você ficar criticando tudo. E Deus não quer crítico, irmão. Deus quer intercessores. Deus quer pessoas que oram, que creem. Então, Gabriel, já que você está duvidando, fica quieto. E você sabe por que o anjo fez Gabriel ficar quieto, irmão? Zacarias ficar quieto? Porque ele não quer a opinião dele. Falou: Zacarias, você fala demais, então eu não quero sua opinião. Tem uns irmãos aqui que estão buscando Deus faz tempo e Deus não fala com você, né? Eu sei. Você está buscando a oração, a revelação, e você fala: Deus, o senhor já está 1 ano sem falar. Deus não quer a sua opinião. Deus não quer a sua e a minha opinião. Ele é Deus. Ele trabalha do jeito que Ele quiser. Eu quero dar uma notícia aos mais velhos aqui que já serviram em ministério. Você que atuou em ministério há anos atrás, quem falou que o poder de Deus foi paralisado porque alguma coisa ruim aconteceu? Quem falou para você, qual foi a mentira que depositaram sobre você, que você não pode mais fazer as coisas para o Senhor? A Bíblia diz em Joel capítulo 2, que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e os nossos filhos profetizarão. Então eu quero dizer para você que é mais velho no Evangelho e parou por algum motivo, que o Senhor traga sobre você um renovo na sua mente, um renovo no seu sonho, um renovo no seu ministério, porque o corpo de Cristo precisa de você. Deus não é Deus de amputar membro, irmão. Deus é Deus de trazer de volta e colar no corpo de novo e restaurar de novo o membro. Quem falou, Zacarias, que você não pode ter filho? Quem falou, Zacarias, que você não pode gerar? Deus é especialista, irmão, em curar a esterilidade da igreja, cara. Ou você acha que eu poderia estar pregando aqui? Zacarias, sua hora vai chegar, Zacarias. Fique tranquilo. Então Deus não está chamando a gente para ter positivismo, irmão. Positivismo é coisa do Bob Marley. Positive vibration. My vibration, yeah. Positive. Aí você fica lá. Então Deus não está chamando a gente para o positivismo. Deus está chamando a gente para crer nele. João 14, creia em Deus e também em mim. Se eu creio, eu verei a glória de Deus. Querido, ano de 2026, Deus vai trazer renovo para aquele troncozinho que estava cortado, mas as suas raízes estavam perto dos ribeiros, e ao cheiro das águas voltou a brotar novamente. Sabe, o troncozinho que foi cortado, você foi decepado, alguém cortou a orelha do pequeno Malcolm. Pedro cortou a orelha de Malcolm. Agora, Malcolm, você não pode ser mais sacerdote. Malcolm estava sendo preparado para ser sacerdote, você não pode mais ser. Então Jesus pega a orelhinha do Malcolm e fala: sai fora, Pedro, sabe de nada.
Segura. Pum. Cola a orelhinha de novo. Deus não é Deus de amputar ninguém não, irmão. Ainda não. Então dá tempo da gente voltar, querido, para o corpo de Cristo, para gerar algo espiritual de novo. Se preparem vocês que estão mais velhos aí, viu? Você entrou aqui orando, dizendo assim: Deus, esse ano tem que fazer alguma coisa comigo. Irmão, Deus já fez, você só precisa levantar, tomar posição e falar: Senhor, teu servo te ouve. O antídoto para a dúvida, está em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Filipenses 1:16, aquele que começou a obra é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Você tem que crer, irmão. Então se você crê, cara, começa a crer, porque a hora que você crê, a dúvida começa a ir embora. Então João 6 vai dizer o seguinte: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É só crer em Jesus, irmão. Como que é para fazer a obra de Deus? A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Porque, irmão, terrível coisa é você fazer uma coisa que você não crê. Você pregar e não crê, você servir e não crê, você tocar e não crê, você está na igreja e não crê, você está na intercessão e não crê. Terrível coisa é isso. E se a gente para de crer, o que gera em nós? Performance. Diga comigo, performance. Gálatas 6, verso 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem dessa forma, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmão, se você tem dúvida, se você não tem uma autoridade, não tem uma unção de Deus, o que sobra para você? Performance. Ou seja, vamos nos tornar palhaços espirituais em cima de um púlpito como esse, animando plateia. Esses dias o Henrique Cristo, vocês conhecem o Henrique Cristo? Vocês conhecem, né? Meu pai, é esse aí. Ele foi no Danilo Gentili, foi demais lá hoje, foi demais. Os caras deram vinho para ele tomar, ele tomou um vinho. Daqui a pouco acabou o vinho. Aí os caras foram pegar uma outra taça e deram para ele com água. Aí ele pegou e fez assim: ué, mas é água. Aí o Gentili falou assim: ué, mas você não é Jesus? Então transforma água em vinho. O que é isso, irmão? Performance. Você se veste como Cristo, tem cabelo, tem barba, tem até coroinha de rei, mas é o Henrique Cristo. Performance. E uma das coisas que a gente preserva aqui em cima, irmão, a gente não quer deuses aqui não, a gente quer pessoas quebradas. A gente quer pessoas aqui em cima que pregam, irmão, que tem testemunho de vida, tem testemunho de vitória, de derrota, de sacrifício, de luta. A gente quer esses irmãos. Não estamos aqui por causa de performance, não precisamos de uma banda famosa para atrair o povo, porque se Jesus não está aqui, irmão, nem banda famosa atrai. Se Jesus não estiver na minha casa, não estiver na sua casa, irmão, não tem nada para fazer. Se a gente não tem autoridade, não tem nada, vai virar fake news, vai virar nada. Xandão, então é errado pedir poder para Deus? Não é, irmão, tem que pedir poder. É errado a gente ter poder para aparecer no YouTube, para postar, para atrair o povo. Olha, eu curo, eu restauro, abro minha agenda 2026, 2027. E para que serve o poder então, Xandão? Para destruir as obras de Satanás. Para destruir as obras. Ô, gente, tem gente que recebeu o poder de Deus e não mudou de vida. Tem gente que recebeu o poder de Deus, foi tocado, mas não mudou de vida. Quantas pessoas você conhece, foi para a igreja, Deus curou, restaurou, recebeu o poder, depois nunca mais voltou. Só que aqui em Êxodo 33, Moisés ensina uma chave poderosa para nós. Devemos querer o poder. A gente quer o poder. Tem que ter poder, irmão. Tem que dar uma chapadinha aqui, orar em língua, correr, ver anjo dando rasante. É da hora. Cair, é da hora, irmão. Só que Moisés fala o seguinte, Êxodo 33, verso 16. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés está falando o seguinte: Deus, qual é o sinal que vai diferenciar a gente do resto do povo da terra? O sinal é a presença. A presença de Deus, querido, vai diferenciar muito as nossas vidas do restante do povo da terra. Homens que carregam a presença e não só o poder. Mas se a gente, querido, está diante da presença, pode ter certeza que o poder vai vir junto com ela.
Mas primeiro é a presença. Continuando o texto, o Senhor disse a Moisés, verso 17: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Moisés está dizendo o seguinte: Deus, o poder é da hora, o poder é legal, o poder cura, liberta, destrói as obras de Satanás, mas eu quero algo agora mais pesado, porque se o poder toca o povo, a glória toca a nação. Se o poder desperta alguém, a glória faz a gente ficar mais apaixonado, mais quebrantado. E Deus, o que o povo agora não quer, não precisa de poder, porque eles já viram o poder no deserto, eles já viram o poder no oceano, mas agora nós queremos a tua glória, porque se a glória nos tocar, não cairemos. Se a glória nos tocar, nós já se manteremos prostrados. Não precisa cair, você já vai estar derrubado. Nós não queremos só o poder, nós queremos o cabode de Deus, nós queremos o peso de glória de Deus. É o que a igreja tem que buscar nesses dias. Não é só o poder, mas é o cabode de Deus, a glória que te joga para baixo, a glória que te deixa você caído, a glória que deixa você apaixonado e mais quebrantado. Essa é a minha oração. Eu não quero só o poder, mas eu quero a presença, o cabode, a glória de Deus sobre nós. Se o louvor puder me ajudar, por favor. Sabe que Moisés estava dizendo: Deus, os caras já viram o poder, mas esses cabeçudinhos agora, Deus, precisa é da glória. Então Deus, mostra para nós. Moisés está falando: Deus, mostra para nós a glória. Mostra para nós, Deus. É a glória que vai proteger a gente, Deus. Porque a glória, querido, ela vai te deixar quebrantado, apaixonado e caído no chão, prostrado. Querido, quando a glória de Deus vem nessa casa aqui, irmão, ninguém ora por ninguém, ninguém precisa orar para ser curado. A glória cura, ela toca, ela transforma. Não queremos performance, cara, nós queremos ser cheios da glória. Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória. Abacuque diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Busquemos, por favor, igreja, esse conhecimento da glória. Então, querido, o poder de Deus, ele atua em nós. O poder de Deus atua em nós e a partir de nós. Mas a glória de Deus nos mantém nele. É o que Moisés está ensinando para a gente. E eu quero encerrar. Se eu passar agora daqui para frente, vai ser eu que vou pregar. Deixa Jesus. Ah, Deus. Mateus 6, Jesus ensina os discípulos a orarem. João 17, Jesus intercede por nós. E Romanos 8 fala do Espírito Santo deixado para nos ajudar. Vamos lá, alguém, cara. São 3 níveis. Jesus ensina a orar, Jesus ora e Jesus deixa o seu Consolador, Espírito Santo. Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha isso. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, intercessão é um grito, é um desespero, um clamor que vem das entranhas de dentro. Gemidos inexprimíveis é um clamor, é um grito de dentro. O Espírito Santo não foi dado para nós, igreja, escute isso. O Espírito Santo não foi dado para nós para consertar e arrumar os rolos que nós entra e que a gente mesmo causa. Ele foi nos dado para ajudar a gente na nossa fraqueza, é o que diz as Escrituras. Então, se você não tem força para orar, o Espírito Santo pode te ajudar. Se você não tem força para romper, para governar, o Espírito Santo pode te ajudar, porque Ele intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Que Ele nos fortaleça mais um ano. E diante disso, Jesus ensinando os discípulos a orar, Jesus orando por nós, e agora o Espírito Santo nos ajudando na fraqueza, porque não sabemos como orar. Nós somos munidos de todas as áreas, de todos os lugares, irmão, pelo Espírito de Deus. Só tem uma coisa que você precisa fazer nessa manhã: tomar de volta aquilo que é seu, tomar de volta o governo que Deus te deu.
se posicionar na torre de novo que Deus mandou você ser posicionado, se levantar como um guerreiro no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, não sei, tomar de volta Isaías 21 verso 8, e aqui carrega o tema da mensagem: não saia da torre. Isaías 21 verso 8, se você quiser ficar de pé. Isaías capítulo 21 verso 8. Então o vigia gritou então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Então o vigia gritou. Querido, a minha casa nesses dias está pagando um alto preço por causa de mim. E eu já falei para ela: vocês querem desfrutar no final do ano de férias? Quero, então nós vamos ter que ralar agora. Não tem negociação para aquilo que Deus tem pedido para nós. São poucas curtições, poucas saídas, poucos rolês, mas muito de Deus a gente quer saber. Porque a minha palavra que eu tenho carregada é essa. Então o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Então, igreja, em nome de Jesus, volte para seu posto de governo. Está tudo bagunçado, assuma o governo. Toda palavra que liberaram sobre você, que está liberada sobre você, toma posse da palavra de novo. Se ela escapou nesses dias, se ela escapou por essa semana, irmão, toma de volta. Fala: é meu, Deus me deu, é meu. Volte para a torre e volte para o Senhor, dizendo: Senhor, seu servo te ouve. Querido, precisamos de pessoas nesses dias que vão ficar como Arão e Hur. O dia que Moisés estava enfraquecido diante da batalha, querendo abaixar os seus braços, porque estava cansado, enquanto os seus braços se mantinham erguidos, a nação de Israel combatia lá embaixo os vales, e eles iam ganhando a vitória, mas quando Moisés abaixava os seus braços, a nação ia perdendo a guerra. Então Arão e Hur vieram cada um de um lado e mantiveram os braços de Moisés erguidos. Enquanto o braço estava erguido, ele estava vencendo. Querido, nessa manhã nós precisamos de homens e mulheres que vão chegar em outros e vão falar: dá os seus braços aqui. Não vai baixar por causa do desânimo o braço, não vai baixar o braço por causa de falta de dinheiro, não vai abaixar o braço por causa de falta de crença, não vai abaixar o braço por falta de briga, não vai. Dá o seu braço e nós vamos erguer, porque enquanto nossos braços estiverem erguidos, nossos joelhos dobrados, a vitória certamente virá do nosso Senhor, que é Rei dos exércitos, Senhor de combate dos exércitos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nessa manhã, Pai, libera sobre nós milagres, Pai, que viemos buscar aqui. Libera sobre nós curas de enfermidades que vieram buscar aqui. Pai, nessa manhã, libera, Senhor Jesus, cura nos casamentos, nas famílias, nos filhos. Nessa manhã, Pai, levanta homens e mulheres que estarão posicionados na torre, como vigilantes. Pai, atentos ao que o céu está falando, atentos ao que o céu está se movendo. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, Senhor dos exércitos, Senhor de guerra, possa estar dentro da fornalha com algum de nós, assim como o Senhor esteve dentro do meu carro sexta-feira, Senhor. Alguns de nós, o Senhor possa estar junto na cova dos leões, livrando da boca do inimigo, Senhor. Deus, dê livramento para nós essa manhã, dê esperança para nós, e como disseram os discípulos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé nessa manhã, Senhor. Será um ano incrível, Pai, de muitas batalhas, mas de muitas conquistas. E se perdemos uma delas, Senhor Jesus, já somos mais que vencedores. Que em nome de Jesus o Senhor possa municiar a tua igreja, a tua casa. Pai, que o Senhor possa municiar com a armadura de Deus. Sim, meu Pai, que o Senhor possa municiar com a couraça, o capacete, o escudo e a espada, que é a tua santa palavra. Porque a nossa briga não é com o governo, não é com pessoas, a nossa briga é espiritual, é com as obras do inimigo, com o levantar do inimigo. Mas o inimigo levanta para cair nessa manhã, ele levanta para cair nessa manhã. Senhor, livra a tua igreja de vícios. Pessoas que são viciadas em algo, Pai, liberta do vício nessa manhã, em nome de Jesus. Traz cura, redenção, restauração e esperança. Troca a nossa mentalidade caída por uma mentalidade de reino, de fé,
Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, cada pessoa que está dentro dessa sala, cada pessoa que está dentro dessa igreja. Sejam abençoados em nome de Jesus, em tudo que fizerem, em nome de Jesus.